No vídeo de hoje eu vou falar da anatomia do autoritarismo que se instalou no Brasil através e dentro das próprias instituições e dentro do próprio judiciário. O Alexandre de Moraes cedeu uma entrevista que apareceu no Globo, em que ele diz que ele teve que inovar na lei, inovar na Constituição para perseguir aquilo que ele chama de discurso de ódio, de fake news, de mentira, de ataques à democracia. E ele começa dizendo exatamente sobre o quê? Sobre o aparecimento das redes sociais, que há décadas, ao que ele chama de extrema-direita, tomou as redes sociais com o objetivo de lapidar a democracia, criticar a democracia, inventando falsas notícias. Olha, falsa notícia, que pode ser descrita como opinião, dependendo do ângulo como você vê a realidade, todo mundo comete desde Sócrates. Por isso a gente tem um princípio dialógico, que é um diálogo, tese, antítese, uma tese que comprova uma coisa, uma antítese que refuta essa comprovação e uma síntese através de uma investigação da realidade. Então, o próprio conceito de fake news e o próprio princípio de alguém se colocar como ministério da verdade para saber e separar o que é verdade de uma mentira, já é falso em si, já é uma fake news em si. E dizer que só a direita comete mentiras ou enganos sobre a realidade e a esquerda nunca faz nenhum tipo de fake news, já é também outra mentira. E outra coisa, as redes sociais surgiram, meu caro Alexandre de Moraes, como exatamente revolta e é o princípio revolucionário do homem comum, que pela primeira vez no Brasil e no mundo, começou a falar através de si mesmo, através da sua própria voz, através de si, de empresas de comunicação alternativas, de jornais alternativos, pessoas alternativas, jornalistas alternativos, que se contrapunham pela primeira vez na história à narrativa hegemônica, tanto de um chefe de Estado, como de uma grande mídia. E a gente sabe que a grande mídia no Brasil, há anos, por exemplo, há 30, 40, 50 anos, é dominada hegemonicamente por um princípio progressista, de esquerda, que eu posso, inclusive, chamar de extrema esquerda, que solapa quase toda opinião em contrário a essa ideologia. Então, através da rede social, o homem comum no Brasil, na Polônia, na Hungria, que são países que eventualmente implementaram esse tipo de crítica, aquilo que o Alexandre de Moraes chama de ataque à democracia, simplesmente estabeleceram uma crítica às instituições. O Alexandre fala nessa mesma entrevista que, através das redes sociais, essas pessoas nas redes sociais começaram a atacar a justiça e a grande mídia e os executivos. Olha, a base da democracia, meu caro Alexandre de Moraes, é a liberdade de expressão expressa, sobretudo, em crítica. Um poder pode criticar o outro, o executivo pode criticar o judiciário, o legislativo pode criticar o executivo. Exatamente dessa tripartição, por exemplo, é que está a verdadeira harmonia democrática, na angústia e na permanente crítica de um poder em cima do outro, para que um poder não se torne autoritário em cima do outro, e para que um poder não inove na lei, não atropele a lei, não atropele a Constituição, estabelecendo prisões arbitrárias, sem o devido processo legal, estabelecendo o princípio de prisão preventiva sem individuação de conduta de dezenas, centenas de pessoas que estavam em frente a quartéis generais simplesmente rezando e pedindo por mais e mais democracia. E é essa inovação que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal tem feito regularmente contra a democracia, supondo que está combatendo fake news, combatendo o discurso de ódio, combatendo aquilo que eles chamam de bolsonarismo. Como diz o próprio Barroso, nós vencemos o bolsonarismo. Não, eles estão querendo solapar a voz não do bolsonarismo, mas de toda uma direita brasileira, que por acaso ou não, com críticas também voltou no Bolsonaro contra a possibilidade da volta de um governo de esquerda. Mas não só um governo de esquerda, um governo de um homem que estava até outro dia atrás condenado em 3 instâncias por 2 dezenas de juízes à cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Então, Alexandre de Moraes, encarecidamente, eu peço que o senhor perceba que aquilo que o senhor percebe como ataque sistemático à democracia, na verdade, é o elemento básico da democracia. Você criticar, por exemplo, o judiciário, criticar decisões judiciais, não é um ataque à instituição da justiça brasileira ou de qualquer outro país. Você criticar alguém que eventualmente está prendendo seu devido processo legal, você criticar alguém, como eu critiquei, que estava censurando pessoas durante o processo eleitoral, de dizer, por exemplo, um exemplo,
que o Lula era amigo de ditadores. Depois você vê, depois da eleição, que o Lula se coloca como amigo e recebe ditadores sanguinários como o Maduro, que promove fome, miséria e matança e tortura no seu país, e recebe ele como um grande estadista com um tapete vermelho. Isso sim é censura. Você criticar através das redes sociais um governo, uma grande mídia que se coloca favoravelmente a um princípio ideológico, através, por exemplo, a favorável à ideologia de gênero, que pode dizer para uma criança de 3, 4 anos para ela se mutilar, porque ela pode ser homem ou mulher, quando ela bem entender. Você criticar uma grande mídia que chama o presidente Bolsonaro de assassino, genocida, fascista, nazista, você dizer que isso é fake news, isso é atacar a grande mídia? Isso não. Não, Alexandre. Isso é ser democrático. Isso é ser essencialmente crítico. E crítica, a crítica justa, ou mesmo a crítica leviana, como o senhor bem disse, é o elemento máximo da democracia, é a base máxima da democracia, e baseado nessa falsa percepção de democracia, de tirania, de querer censurar a rede social, querer limitar o alcance de uma direita conservadora, cristã, liberal, chamar todo mundo de extrema direita, que faz fake news, que faz discurso de ódio, misturar uma pessoa que às vezes se equivoca, pode ser até equivocar numa crítica que pode ser leviana, com um criminoso, nazista, pedófilo, assassino de crianças, fazer isso que o senhor falou, que a extrema-direita usa as redes sociais para cometer crimes como nazismo e pedofilia, ou comparar as pessoas de direita, ou bolsonaristas, como o Flávio Dino diz, com fascistas e o assassino de crianças que matou crianças a machadadas. Isso sim é fake news. Isso sim é discurso de ódio contra a liberdade de expressão de uma maioria avassaladora de conservadores no país. Eu estou exaltado assim porque o senhor, exatamente nessa percepção equivocada da realidade, o Santo Agostinho dizia que para fazer o bem você tem que ter uma dimensão correta da realidade, para você exercer pragmaticamente e objetivamente o bem. Quando você tem uma visão distorcida da realidade, você pode até fazer o mal, achando que você está fazendo o bem. Eu estou te dando salvo-conduto, Alexandre, que as prisões arbitrárias, que você prender pessoas sem o devido processo legal, as censuras arbitrárias, censura prévia, a desmonetização de influenciadores, de jornalistas, a prisão arbitrária de senhoras que estavam em QGs rezando por mais democracia e liberdade, tenham sido por um equívoco da percepção da realidade que o senhor teve. Criticar livremente uma pessoa, criticar livremente um juiz que faz parte de uma instituição, criticar livremente um presidente de uma nação, criticar livremente um deputado, um senador, não é querer demolir as instituições, não é querer depravar a democracia. Depravar a democracia, Alexandre de Moraes, é você censurar, perseguir, calar, prender em nome de uma falsa democracia. Inovar, prendendo e perseguindo pessoas, é característica de um ditador. E queridíssimos, antes de terminar esse programa, mais um recado. Chegou a hora de aproveitar a promoção Mais Gazeta. A Bruna Covatti vai trazer todas as informações para você aqui agora nesse vídeo. Suas ideias agora têm a força do nosso jornalismo. Chegou a promoção Mais Gazeta. Você vai clicar agora para assinar a Gazeta do Povo por menos de R$10 por mês nos primeiros 6 meses. E vai ganhar o nosso melhor combo de produtos exclusivos. Curso Conservadorismo com Francisco Escorcim. E-book Rodrigo Constantino Indica e Explica. Audiobook Revolução S.A. de Guilherme Fiuza. E o e-book mais atual do que nunca, Globalismo e Comunismo, um artigo censurado de Flávio Gordon. Libere já seu acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil por R$ 9,90 nos 6 primeiros meses. Mais conteúdo, mais ideias, mais Gazeta. Para assinar e ganhar todos os presentes, basta clicar no link aqui da descrição do vídeo. Assine lá!